Eu vendi Itaúsa na semana passada, pensando que isso seria incorporado ao meu caixa, e eu não pensei que eu usaria tão rápido. Então, qual que foi a estratégia deles? E o que eu acho que assustou um pouquinho o mercado, né? Eu postei no canal Insights a minha percepção sobre isso. Primeiro, qual seria a reação da Vale? Resumidamente, né, o que eu fiz essa semana, eu vendi Itaúsa na semana passada, pensando que isso seria incorporado ao meu caixa, e eu não pensei que eu usaria tão rápido, né? Então, a gente está vendo nesse mês aqui uma bolsa extremamente volátil, né? Uma notícia aí que ainda não se confirmou de Braskem, cada um fala uma coisa. Então, tem uma put lançada lá que depois eu vou postar para vocês no radar, que provavelmente vai virar pó. Então, não tem muito o que falar sobre isso, nada foi confirmado, meramente especulação, né? E Cosan, que, de novo, eu vendi Itaúsa e já praticamente coloquei aí mais Cosan no bolso, né? Lembrando que Cosan, inclusive uma coisa que o Barsi disse, né? Pô, você fez uma excelente troca, você trocou uma holding que investe em chinelinho por uma holding que está investindo agora num setor, como a própria empresa disse, irreplicável, né? Então, a Vale, de fato, é uma empresa irreplicável no mundo, né? Então, qual que foi a estratégia deles? E o que eu acho que assustou um pouquinho o mercado, né? Eu postei no canal Insights a minha percepção sobre isso. Primeiro, qual seria a reação da Vale? A Vale é uma corporation, certo? Eu, como acionista da Vale, ficaria muito feliz em ter uma empresa com o know-how da Cosan em outros segmentos que poderiam complementar este conhecimento dentro da empresa, por exemplo, principalmente logística. Então, eu ficaria feliz de ter um acionista importante ali, de referência, que não fossem bancos, fundos, que vou ser bem sincera para vocês, são instituições que, se o preço sobe pra caramba, os caras não têm dó de se desfazer do negócio. Rubens Ometo não, Cosan não. Não me parece que esta é uma aplicação financeira, vocês entendem? Ele está pensando exatamente como a gente pensa aqui. Ser sócio de boas empresas, de negócios irreplicáveis, que tenham sinergia com os outros negócios que eu tenho dentro da holding. Ponto. Não me parece ser um negócio do tipo, se Vale for para R$100, eu vou vender isso aqui. Entendeu? Não me parece ser este o caso. Diferentemente do que os fundos acabam fazendo, né? Então, eu acho que é o seguinte, Rubens Ometo comprando aí esse 6,5% da Vale, o cara vai rasgar a cautela. Ele vai ficar com essa posição e acho que pode trazer aí boas contribuições para o conselho da Vale. Olhando para a perspectiva do acionista da Cosan, a impressão que eu tive num primeiro momento, até publiquei isso, é que parecia um sapo tentando engolir um boi, né? E aí eu parei para fazer uma reflexão e falei sobre isso outro dia lá pro pessoal do MBA. Por que lá fora ninguém questiona o Buffett? Por exemplo, quando ele foi comprar a Apple, a função da Berkshire é justamente essa: pegar os recursos, comprar empresas descontadas com potencial de valorização. É isso, certo? E por que aqui no Brasil a gente questiona? Então, por que o Ometo não distribuiu o dividendo e eu compro Vale? Porque você está investindo na Cosan justamente por eles conseguirem alocar o capital melhor que nós. Então, dificilmente nós, como investidores, pessoas físicas, conseguiríamos uma posição relevante de 6,5% numa empresa como a Vale. A Cosan consegue, a Cosan tem estrutura financeira e acesso a operações estruturadas, neste caso foram com opções, inclusive, né? É difícil de compreender num primeiro momento, mas basicamente protege o balanço de eventuais flutuações e garante que a Cosan tenha direito a essas posições, tá bom, pessoal? Então, assim, eu particularmente gostei, não acredito que tenha sido uma ação impensada, eu acredito que eles já estejam estudando isso há um bom tempo. Vale está, sim, descontada, tá? Não é uma empresa que eu goste de ter diretamente na minha carteira, é um negócio que eu olho assim, se tiver realmente na vala, tá? Mas eu tô na Cosan justamente porque eu confio que esta alocação de capital será eficiente.
É uma empresa que distribui bons dividendos, por mais que sofra aí com o ciclo. É uma alocação de capital, por exemplo, que me agrada muito mais do que na da Itaúsa. Então, gosto do perfil de empresa que a Cosan tem sob o seu guarda-chuva, tá? E é basicamente isso. E aí, a Bárbara está perguntando, ela comprou posição no conselho? Não, Bárbara, funciona o seguinte, é por maioria. Então, o acionista que tiver, conseguir ali se juntar em blocos e tiver a maioria, vai elegendo ali alguns conselheiros no conselho de administração. A Vale é uma corporation, ok? Então, ninguém tem mais do que 25%, senão é obrigado a comprar todas as ações ao mercado. Isso se chama poison pill. E a Cosan fez uma posição inicialmente de 4,9%, podendo chegar a 6,5%. Isto sim dá direito a alguns assentos no conselho, tá? Tudo vai depender, obviamente, da Assembleia no ano que vem, mas eu não tenho dúvida nenhuma que ela já tem alguns aliados entre os seus acionistas, como, por exemplo, a Mitsui, que é sócia da Cosan na compra da Gaspetro, ok? Então, de novo, não acho que eles fizeram uma ação impensada. Eu acho que isso foi muito bem estudado, estruturado. E em alguns momentos, pessoal, a gente precisa confiar. É uma lição também que eu aprendi com o Barsi. Em alguns momentos, você precisa apertar o botão e você vai ter dúvidas, né? Porque, de novo, quando vocês tiverem certeza, o preço já será outro. Então, confiei. Tá bem abaixo do meu preço médio, tá em torno de R$19. Comprei e não acho que seja para tudo isso também. Custa 15, acho que tá bem barato a R$15. Essa é a minha percepção, tá bom? Então, estou super confortável e foi isso que eu fiz nessa semana. Pessoal, Lu, eu queria aproveitar para fazer um contraponto à tua visão, porque eu acho que isso é uma das coisas mais legais do AGF, né? Que aqui a gente sempre mostra que a gente não pensa parecido, nem a gente tem princípios, valores, fundamentos idênticos, mas a gente, em alguns momentos, a gente pensa um pouco diferente e beleza, isso não faz, não tem problema nenhum. Eu, particularmente, quando eu vi a notícia, que aliás foi dada no meio do pregão através de um fato relevante, né? Tiveram que suspender o papel para dar a notícia na sexta-feira, e tudo isso porque a impressão é que já tinha vazado, o papel já estava caindo acho que uns 3,5% naquele momento, e depois no call das 19 horas que eu participei, o Marcelo Martins ele confirmou que tinha vazado. A primeira impressão, isso eu estou falando da minha avaliação, é quando se adiciona uma Vale no meio de um portfólio de praticamente, assim, vamos dizer, empresas de energia, agro e logística, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de entender as sinergias. Eu acho que o negócio de mineração é um negócio um pouco diferente da maior parte dos negócios da Cosan. É um negócio, inclusive, em que você não controla o preço do seu principal produto, ou seja, por ser uma commodity, as empresas desse segmento, elas competem em custo. Num primeiro momento, eu confesso que eu fiquei um pouco receoso com o que aconteceu, com o que foi divulgado. Por outro lado, e aí aonde vai a nossa convergência de pensamento? Se a gente está investindo numa empresa, a gente precisa confiar no controlador. Essa é uma das premissas básicas que a gente fala, e não só no controlador, mas também no grupo de executivos que está tocando essa empresa. Quando a gente olha para o histórico da Cosan, em termos de alocação de capital, eu diria que é talvez um dos grupos brasileiros com melhor track record. Eles não costumam brincar em serviço, eles fazem investimentos que depois se provam vencedores. E isso, quando a gente olha investimentos passados, quando eles compraram a Comgás, todo mundo olhou desconfiado. Quando eles compraram a ALL, que virou a Rumo, todo mundo olhou desconfiado. Quando eles compraram a ESSO, todo mundo olhou desconfiado. Então, por conta de tudo isso e por conta da confiança que a gente tem hoje na empresa e nos executivos, eu acho que vale a gente dar esse benefício aí da dúvida, imaginando que a empresa tem a capacidade de fazer um investimento que vai retornar para os acionistas.
Eu aproveitei para comprar Cosan também essa semana, depois do anúncio. Não acho que foi um investimento fantástico, até agora ainda tenho algumas dúvidas, mas uma coisa é importante, e muitas vezes a gente fala isso aqui também, eles não pagaram caro. Por mais que às vezes possa não ter um fit estratégico perfeito, a sinergia não está clara, pessoal, eles estão pagando vale, posso estar enganado, mas é 2, 3 vezes EBITDA e 5 vezes lucro, 4 vezes lucro, algo parecido com isso. Tudo bem que é um negócio de ciclo, a gente está olhando no retrovisor, o futuro pode ser um pouco diferente, mas eu acho que hoje a margem de segurança para se investir em vale é uma margem interessante. Então, olhando tudo isso e olhando o desconto de holding que a Cosan ela já apresentava e provavelmente vai apresentar mais ainda agora, para vocês terem uma ideia, o valor patrimonial de Cosan é 16,40. Essa semana ela chegou, a gente conseguiu comprar aí a 15,35, 15,40, 15,50. Então, pessoal, em muitos momentos da nossa vida de investidor, a gente vai ter dúvidas, a gente vai ficar cego em relação a informações, muitas vezes não vai ser exatamente o que a gente queria que acontecesse, uma decisão que a empresa tomou. É claro, eles poderiam optar por distribuir dividendos, reduzir a alavancagem, recomprar mais ações. Eles optaram por investir na Vale. Bom, se os executivos que têm uma experiência gigantesca em alocação de capital, eles acham esse movimento interessante, aliás, até mais interessante do que comprar suas próprias ações, poxa, quem somos nós para criticar? Então, eu acho que esse benefício da dúvida aqui, a gente deveria dar para a gestão e para o controle da Cosan, que olhando para trás sempre fez bons investimentos que se provaram excelentes retornos em termos de valor para os acionistas.